Amados irmãos hebronitas da igreja no Japim, no João Paulo, sejam todos bem-vindos, irmãos de outras igrejas também que acompanham este estudo bíblico, sejam todos bem-vindos, amigos que porventura estejam também acompanhando, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso tempo de estudo bíblico da igreja Hebron. Então, estamos aqui para nos alimentarmos da palavra de Deus. Nós temos começado os cultos com uma oração, né? Fazemos comumente oração pelos campos. Então vamos lembrar, meus amados, dos irmãos no campo, especialmente famílias enlutadas, né? Continuamos pedindo pela família do pastor Douglas e pela família do pastor Antônio Paulo, da Igreja Batista Regular do Calvário, lá em Boa Vista, né, que faleceram recentemente, né, pastor Antônio Paulo e esposa, pastor Douglas e seu filho Obed. Deus abençoe. Também estamos pedindo pelos irmãos no Acre, nesse tempo de enchente. Deus abençoe, em especial o pastor Antoildson e irmã missionária Gleiciane, tem trabalhado ali incansavelmente, né? Especialmente até na ajuda com mantimentos aos que estão afetados ali pela cheia, né, do rio. Também agradecemos pela boa recuperação, né, do pastor José João, da Igreja Presbiteriana Central. Graças a Deus temos escutado assim de uma boa recuperação dele, né? Estava com dificuldade de despertar do coma, mas o Senhor deu essa graça a ele, né? Que Deus ajude mesmo na recuperação plena do seu servo. Também pedimos oração por irmãos que estão fazendo exames, né? Temos pedido também por enfermos, por irmãos que estão em recuperação. Pedimos oração pelo irmão Jorge, né? Está fazendo exames. Também a irmã Clóris está fazendo exames, está com alguma enfermidade na garganta, mas está fazendo exames, né? Também a nossa irmã Nara está se recuperando das cirurgias que ela fez na vista, tem tido uma boa recuperação. Também a Maiara, né, esposa de Samuel, nora da irmã Ana Cristina, também temos notícia de que ela tem tido uma boa recuperação. Os demais irmãos enfermos, em recuperação, que Deus abençoe. Vamos orar nesse momento então, meus amados. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade que temos de estar reunidos, Pai, para nos alimentarmos da Tua palavra, da Tua doutrina, Pai, das Tuas verdades, que é verdadeiramente alimento para as nossas almas, possamos absorvê-las mesmo, Senhor, essas verdades nas nossas vidas e praticá-las também, Senhor. Queremos colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos no campo, igrejas, pastores, especialmente a Igreja Batista Regular do Calvário, ali em Boa Vista, com a perda de seus pastores. O Senhor abençoe, Pai, também familiares que têm partido, Senhor. Tem misericórdia mesmo dessas famílias e consola, Senhor. Abençoa também o Acre, nesse tempo de enchente, Pai. Abençoa o pastor Antoildson, missionária Gleiciane, naquele trabalho ali de ajudar, Pai, da melhor forma, irmãos e amigos afetados ali, Senhor. Também te agradecemos pela vida do pastor José João, pela boa recuperação que o Senhor tem dado a ele, e abençoa teu servo e sua família, Pai. Também abençoa a irmã Clóris, irmão Jorge, que estão fazendo exames, Pai. Que o Senhor abençoe esses exames, abençoe o tratamento devido também, Senhor. Obrigado pela recuperação
das irmãs Nara, da Maiara também. Dá mesmo plena recuperação, Pai. E fica com a saúde dela e de todos nós, Senhor. Muito obrigado. Te agradecemos por tudo e a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos cantar então o hino 137, o Pão da Vida. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além. A ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Cantemos. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além. A ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida ao pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Pastor Herbert. Boa noite, amados irmãos em Cristo, os hebronitas, também amados que estão nos assistindo, acompanhando, amigos. É sempre uma alegria poder estarmos juntos em mais um dia para ouvir a palavra do Senhor e agradecemos a Ele por mais um dia de vida que Ele tem nos proporcionado no meio de dificuldades. O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Louvado seja o seu nome. Amados, hoje é dia de estudo, como o pastor frisou, dia de nos alimentarmos da palavra. Hoje, terça-feira, também amanhã, quarta-feira, temos 2 estudos para, assim, de doutrina. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 2, essa passagem que nós estamos estudando, Colossenses, capítulo 2, a passagem é no verso 8 até o final do verso 15. Colossenses 2, de 8 a 15. Assim diz a palavra do Senhor: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida
que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações. Soberano Deus, nosso Pai celestial, Tu és maravilhoso, Tu és realmente o autor da vida, e o Senhor nos dá a vida, Pai. Estávamos realmente mortos em delitos, em pecados, em ofensas, e aprove a Ti a providenciar o meio para nos libertar, para nos vivificar. E esse meio é a salvação em Cristo. Muito obrigado, Pai, porque temos a Tua palavra para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos dar o crescimento, Pai, espiritual. Louvado seja o Teu nome por todos os Teus benefícios em nossas vidas. E agora, Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, que é a verdade. Precisamos muito, Pai, dela, e assim nos ajuda nessa hora. Somos realmente dependentes do Espírito Santo da verdade, somos insuficientes até como homens, sem sabedoria, sem conhecimento, de tão profundas coisas que são a Tua palavra. Mas nos ajuda, Senhor, nos dá a capacidade necessária, nos livra de erro, tira tudo que é do homem, Senhor, e assim que o Teu nome seja engrandecido, exaltado e glorificado. Que a Tua igreja reunida nessa hora, Pai, possa receber a edificação e também, se há porventura entre nós alguém que não tem a certeza, a convicção da salvação. O Senhor é o autor da salvação e o Senhor mesmo revela aquele coração que compungido, arrependido, chega a Ti. Então, faça uma obra também numa vida, Pai, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. Fica conosco, desde já aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, os irmãos que têm acompanhado já estão bem familiarizados nessa passagem. O apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo essa carta à igreja com intuito de dar ensino, instrução para a igreja. E nessa parte aqui, ele assim compartilha a grande luta que ele tem enfrentado no seu ministério pelo corpo de Cristo, que é a igreja. E uma das grandes lutas que Paulo tinha, mesmo no seu ministério, uma batalha espiritual, era contra realmente os falsos apóstolos, os falsos mestres, os cães, como ele fala, a falsa circuncisão. E ele mesmo combate esses ensinos, as heresias que estavam já no meio da igreja, do povo de Deus. E aqui Paulo está alertando a igreja, e eu coloquei assim, um conselho tão importante para a igreja, para o crente, para eles terem muito cuidado. Cuidado, né? Ele diz aqui no verso 8, cuidado. A palavra aqui fica alerta, fica atento, acautelai-vos dos falsos mestres, daqueles que ensinam doutrinas que não são de acordo com a palavra de Deus, heresias devastadoras, destruidoras, e usam
como ele diz aqui, né, a sua filosofia e as vãs sutilezas, a tradição dos homens e os rudimentos desse mundo. Então, amados, sempre existiu e vai existir até no meio do povo de Deus, da igreja, as filosofias mundanas, as tradições humanas, as sutilezas, ou seja, tudo isso que tem propósito mesmo, como nós vimos, de confundir a mente, de cativar os corações, de mesmo criar confusão e que leva até a destruição, leva mesmo a perdição, a condenação. E quem está por trás de tudo isso é o inimigo de Deus, o adversário, Satanás, o diabo. E ele usa os seus ministros, os seus obreiros. Paulo, escrevendo aos Filipenses, alerta, né? Cuidado com eles. Eles são inimigos até da cruz de Cristo. É esse o contexto aqui. Então, nós vimos esse verso 8 detalhadamente, e Paulo fala, né, no final, ele diz, né, cuidado, e não deixa ninguém te enredar, não deixa, né, alguém te envolver, enveredar, enganar com os seus falsos, te iludir. E ele termina dizendo, né, e não segundo a Cristo. Não deixe a te enredar com isso, mas se deixe enredar segundo Cristo. E aí é o contraste, né, que Paulo vai mostrar agora. Ele diz assim no verso 9: porquanto nele em quem? Ele diz, nele em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, amados irmãos, esses homens estavam atacando a divindade de Cristo, negando a divindade de Cristo, tentando mesmo dizer que Cristo não era Deus. E isso Paulo aqui ele vai enfatizar, não é, que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude de Cristo, ou seja, nele, aliás, na plenitude da divindade. Nele, na pessoa de Cristo, reside, contém, está cheio, completo, toda a essência da divindade. Em outras palavras, todos os atributos de Deus, a natureza divina está em Cristo. Ou seja, Paulo enfatiza isso nele, né? Então, o que nós vamos ver hoje? Essa plenitude da divindade está em Cristo. Em outras palavras, Cristo, pessoalmente, é Deus. Nele há toda a essência de Deus, toda a plenitude de Deus. Está completo. Então, como pode, né, num homem, Jesus Cristo, homem, sendo Deus? Então, é o que chamamos a diedade de Cristo, a divindade, tanto mesmo sendo homem, humanamente, mas sendo Deus também, divino, né? O humano e o divino num só corpo. E aqui nós vamos mostrar, provar, e é isso que Paulo faz, e todas as Sagradas Escrituras, que em Cristo, nele, a palavra de Deus aprove a Deus, né? Aqui no verso 19 do capítulo 1 diz assim, porque 1,19, aprove a Deus. Foi da vontade de Deus, é da soberania de Deus, Colossenses 1,19,
porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, nós vamos mostrar e provar que em Cristo nele habita mesmo toda a plenitude da divindade, a diedade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Jesus divino e o Jesus humano num só corpo. E vamos provar através das Escrituras. Então vamos ler, tem muitos versos hoje, né? Mas sabe, amados, a importância mesmo dessa afirmação que em Cristo Ele é Deus, Jesus é Deus. Se nós vamos ver, né, abra sua Bíblia em Evangelho de São João, no capítulo 1, é bem conhecido nosso, mas mostra claramente, né? João 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Desde o princípio, né? Nós sabemos que Deus não teve princípio nem fim, mas sempre existiu. E nessa autoexistência, humanamente falando, assim, né? Se houve um princípio e um fim, mas já existia. E ele estava lá, porque aqui fala do verbo, né? O Logos, a palavra, estava já com Deus. E diz aqui, e o verbo era Deus, e é Deus, continua sendo Deus. E aqui mostra, né, a encarnação do verbo sendo revelado ao mundo. No verso 14 diz assim, e o verbo, a palavra, se fez carne. Isso é maravilhoso, né? O verbo se fez carne e diz, e habitou entre nós. Foi visto, estava no nosso meio, estava no mundo. Então, desceu, o verbo que estava com Deus, agora desceu e habitou entre nós. O verbo que era Deus, né? Deus é espírito, espírito não tem corpo, mas a Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo. Então, para se ver, né, aconteceu aqui um milagre de Deus, de o verbo, a palavra, o Logos, nessa trindade que nós assim vemos na palavra de Deus, um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas aqui, nesse milagre, Deus fez o verbo, né, se fazer carne, para ser visto, para habitar, para ser a imagem do Deus invisível. Quer ver Deus? Ele se revelou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que diz aqui, e o verbo se fez carne. E nós sabemos, né, como isso aconteceu. Aquele milagre. Deus escolheu uma virgem e o Espírito Santo, né, o Espírito Santo de Deus fez esse milagre. E ela deu à luz a um corpo que foi colocado mesmo o nome de Jesus. O Filho de Deus, nós vamos ver mais adiante, mas diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí veja as características, né? Cheio de graça e de verdade. São atributos de Deus, graça, verdade, né? Vida, onipotência, onisciência, onipresença, e nós vamos ver mais adiante. E vimos, não só ele veio, mas foi visto. Vimos a sua glória, glória como do
do unigênito de Deus. Ou seja, toda a glória de Deus foi revelada, foi vista numa pessoa. E aqui diz que no unigênito de Deus, no Filho de Deus. Então, amados, nós podemos provar a divindade de Cristo, a sua diedade, não só como divino, mas como humano, sendo Deus. Né? E nós vamos ver aqui alguns versículos que provam, que nos mostram isso que nós estamos aqui enfatizando. Aliás, nós não, a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo. Nele habita, reside toda a plenitude da divindade, ou seja, completo, cheio de graça, de verdade, de glória, a essência de Deus. Então, é provada, primeiramente, a divindade de Jesus Cristo no próprio nome dele. Né? Vamos ver aqui alguns versículos. No Evangelho de Mateus, logo no capítulo 1, Evangelho de Mateus, capítulo 1, no versículo 22, diz assim: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. A palavra de Deus, né, profetizada, agora cumprida, provada. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Está vendo? O próprio nome dele é o nome de Deus, Deus conosco, habitando, né, Emanuel. Vamos mais adiante aqui, no capítulo 16, Mateus, capítulo 16, e no versículo 16 também, é aquela passagem que Jesus está com seus apóstolos e ele faz aquela pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E no verso 16, Pedro responde. Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o ungido de Deus. Veja, o Filho do Deus vivo. Então, o Deus, Emanuel, agora o Filho do Deus vivo. No capítulo mais adiante, 22, aqui de Mateus, capítulo 22, e no verso 41, Mateus 22, 41, diz assim, olha, reunidos os fariseus, interrogou-os a Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, não é uma revelação humana de Davi, mas pelo Espírito, Deus revelou a Davi. Pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, a fazer-lhe perguntas. Então veja, o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, o Senhor, Mateus capítulo 26, desculpa, Mateus capítulo 26 e versículo 61. Aqui
é o julgamento de Jesus Cristo e ele está perante o sumo sacerdote Caifás. Este disse: Jesus, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Isso foi uma testemunha dizendo que ouviu Jesus afirmar isso, né? E Jesus mesmo afirmou que ele destruiria o santuário de Deus e reedificá-lo-ia em 3 dias, falando do seu próprio corpo, no santuário de Deus, né? E veja, e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Em outras palavras, sim, eu sou. Não é? Então diz: entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho de Deus, aliás, o Filho do homem, assentado à destra do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte, porque ele se fez Deus. Uma das acusações, porque Jesus morreu, era que ele mesmo se fez Deus, né? E ele mesmo confirma que ele era o Filho de Deus. Mateus capítulo 27, mais adiante um pouquinho, no final da sua crucificação, de todo aquele acontecimento, no verso 54, diz aqui: o centurião, o homem que estava à frente, que coordenou toda a execução de Jesus Cristo, diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então veja, amados irmãos, né? O Filho de Deus, o Senhor, Emanuel, Deus conosco. Tem mais, vamos lá. No Evangelho de João, mais à frente, no capítulo 8, Jesus estava naquele embate, né, com os fariseus, e aqui no versículo 56, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56, diz assim, olha: vosso pai Abraão, Jesus falando, interessante, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Ele está se referindo lá a Gênesis, né? O acontecimento quando Abraão leva Isaac para ser provado, para fazer sacrifício em obediência a Deus, e Deus providencia ali o cordeiro, substituto. E aí diz o Senhor Jesus: Abraão viu o meu dia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu e ainda se alegrou, se regozijou, porque Abraão também foi salvo, né? Pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes a Abraão? Olha o que Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, né? É o nome de Deus. Então veja, amados irmãos, provada a sua deidade, né? Provada a sua divindade com o próprio nome.
Jesus é realmente Deus. Vamos ver mais aqui, Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, e versículo 5 diz assim, Hebreus 1, 5. Pois qual dos anjos, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filha. A qual dos anjos Deus falou isso? A nenhum, né? Diz aqui, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. E ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então veja, meus amados, né? Jesus é realmente Deus. O Filho de Deus tem a mesma essência de Deus. E finalmente, Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, e no verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não temos nenhuma dúvida, não é, que a nenhum homem nessa terra foi atribuído, foi chamado assim, de Deus, o Filho de Deus. Então, provamos, né, na palavra de Deus e no próprio testemunho das pessoas que Ele realmente é Deus, é o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Senhor. Né? Então, provado pelos seus próprios nomes. Provada também pela sua onipotência. É um atributo de Deus, né? É da essência de Deus, é da natureza de Deus. A onipotência, todo-poderoso, toda a autoridade que Deus tem. Então, lá em Mateus capítulo 28, né, eu disse hoje a gente tem muitos versículos para mostrar, e é importante, né? Mateus capítulo 28, o Senhor dizendo aqui, Mateus 28, 18, ele diz assim, olha, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A palavra aqui é poder, não é power, é poder. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E não só dado, mas provado pelo que ele fez. Obras que revelam que só Deus poderia realizar através do seu poder. Então, a palavra de Deus, os evangelhos, irmãos, passaria aqui a noite todinha falando, né, e mostrando sobre a potência, realmente, o poder de Deus. Mas vamos ver, né, alguns versículos. Evangelho de Mateus, nós sabemos que quando Jesus Cristo, na idade de 30 anos, chegou o momento de ser revelado ao mundo. E sabemos que ele foi até o Jordão, e João Batista, ele foi à procura de João Batista para ser batizado, para cumprir. E lá, na hora do batismo, veio o Espírito Santo de Deus em forma de pomba, né? E assim, naquele momento simbólico, real, aquele fato, ali estava a Trindade, Deus Pai, quando do céu ele mesmo testifica, este é o meu Filho amado em quem me comprazo.
em quem tenho prazer, em quem tenho comunhão. E provando, veio o Espírito Santo na forma de uma pomba corpórea, né? E encheu-se do Senhor. Aliás, o Senhor encheu-se do Espírito Santo, ficou cheio de poder. Então, é até difícil explicar, né? Mas o fato é que, a partir dali, Jesus, ele é apresentado mesmo ao mundo, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de poder, e demonstrando esse poder através das ações, das atitudes, do que ele fazia. Coisas sobrenaturais que somente o poder de Deus. Então, a partir do capítulo 8, nós vamos ver aqui, irmãos, está cheio, né, mostra mesmo, a partir do capítulo 8, o poder de Jesus Cristo sobre as doenças, sobre as enfermidades, cura lepra, cura todo tipo de doença. E diz, ele percorria todas as cidades e povoados, curando, né, toda sorte de doenças e de enfermidades, com a sua palavra, com o seu poder, né? Fazia assim algumas coisas para o povo ver. Lembra que ele untou assim, cuspiu no barro, untou e mandou, fez aquela pomada, né? Aquela pasta, e o cego abriu, os coxos andavam. É muito poder, né, amados irmãos? Lembra lá em Caná da Galiléia, quando ele transformou, fez ali uma química, né, sem laboratório nenhum, só com o poder da sua palavra, transformar água realmente em vinho, poder de andar sobre as águas, poder de falar com o vento, a tempestade, falar com o mar, poder, né, de expelir demônios, poder de ressuscitar mortos. Quantos Jesus ressuscitou? A força realmente do seu poder. É por isso que eu estou falando, né? Eu tenho aqui versículos, eu estou vendo ali o tempo, que poderia provar tudo isso, né, amados? E a multidão ficava maravilhada. Alimentar 10.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Depois, mais outra quantidade, né? Maravilhas, coisas realmente especiais. Mas diz aqui, veja, no Evangelho de João, no capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Eles criam, porque eles viam. Mas o crer não é ver, o crer é confiar. Confiar mesmo no Senhor Jesus. E aqui diz, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza do homem. Aí veja, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Um homem conhecedor da palavra de Deus, conhecedor da história do povo de Deus. Mas veja o que esse homem diz. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos, não temos nenhuma dúvida que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver
com ele. Quando Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, todo o poder. Então, amados, a demonstração do seu poder, a sua onipotência, né? Outro atributo de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a sua onisciência, de saber todas as coisas, né? Que Paulo diz: nele habita toda a plenitude da divindade, toda a sabedoria, né? Todo mesmo o conhecimento, toda a ciência. Ele é o Criador. Ele é o Criador dos céus, da terra, da química, da física, da biologia, da gravidade, das forças da natureza, tudo. Então ele sabe, tem ciência realmente de todas as coisas, sabe mesmo de tudo. E conhece até os corações, amados. Tem ciência, né? João, capítulo 1, aqui próximo, Evangelho de João, capítulo 1. No verso 48, é a chamada de Natanael, né? Então, diz aqui, olha, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Quando Jesus o chamou. Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira, né? Sabe de todas as coisas, conhecia já, antes de ele chamar, antes de ver, ele já conhecia, já sabia quem era Natanael. Por isso, amados irmãos, ele te conhece, ele me conhece, ele nos conhece, porque é ele que nos criou. Por isso que ele nos chama, diz lá, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Ele já te conhecia, ele já me conhecia. João capítulo 6, e no versículo 64. João capítulo 6 e versículo 64. Diz assim, olha, Jesus está falando das coisas, realmente das coisas de Deus, e aqui ele diz: contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então ele sabe de tudo, ele conhece todas as coisas antes de acontecer, né? Ele já tem conhecimento. Ele realmente é sabedor de todas as coisas. No capítulo 16 de João, irmãos, tem muitas passagens, né? Eu escolhi algumas só. João capítulo 16 e no versículo 30. João 16, 30. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Os próprios discípulos reconhecendo, né, a sabedoria de Deus, a onisciência. O Senhor Jesus realmente era Deus, sabia de todas as coisas. E lá no finalzinho do Evangelho, João capítulo 21, naquele diálogo com Pedro, João 21 e 17, diz aqui: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes. E agora Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E aí respondeu-lhe Pedro: Senhor,
tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Veja, amados, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, ou seja, Jesus está presente, né, em todos os lugares, ao mesmo tempo. É outro atributo somente de Deus. E ele provou isso até quando ele estava aqui nesse mundo, né? Veja no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Evangelho de Mateus, capítulo 28, e no versículo 20. Ele fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, mas no 20 ele diz, né? Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, tem mais de 2000 anos, né? E ele está conosco, convosco, todos os dias, em todos os seus filhos, né? Deus, ele é presente. E o Senhor Jesus é realmente presente, a sua onipresença. Veja mais essa passagem aqui, Mateus capítulo 8, Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus capítulo 8, e é de 5 a 13. Por questão de tempo eu não vou ler, mas é aquela passagem em que o centurião vai ao encontro do Senhor para ele curar o seu filho, né? E Jesus, ele está em uma cidade e o filho está noutra. E ele sabia, né? Ele conhecia. E ele disse: olha, vai que o teu filho está curado. A sua onipresença, ele sabe, amados, e ele está, né, em todos os lugares. Aliás, ele diz, né, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E ele está. Aqui tem mais de 2 ou 3 pessoas nesse trabalho estamos fazendo a transmissão. Ele está aqui. Tem mais de 1 ou 2 na sua casa assistindo. Ele está aí. Ele está no meio do seu povo. Então, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, atributo somente de Deus. Mais um, vida. Nele há vida. É um atributo somente de Deus, de dar a vida. Não é? Aqui, olha, no Evangelho de João, nós passamos por lá, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, no versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João 1:3. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o criador da vida. Ele é o autor da vida. Então diz no verso 4, olha, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. É ele que dá a vida. No capítulo 5 aqui de João, Evangelho de João, capítulo 5, diz assim, João capítulo 5, versículo 20. Jesus está pregando, ele diz, João 5:20, porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer.
E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele é o autor da vida e ele dá ainda a vida eterna. É uma vida para sempre. Diz aqui, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem são os mortos aqui, meus amados? Todos nós. Quando nascemos, já nascemos mortos em ofensas, em delitos, em pecado, espiritualmente falando. E diz aqui, quando ouvirem a voz do Filho de Deus, a voz que dá a vida, né? Essa vida espiritual, e os que a ouvirem, eles viverão. Efésios 2:1 diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas, em delitos e em pecados. João, mais à frente aqui um pouquinho, no capítulo 11, João capítulo 11, lembra que Lázaro morreu, né, já estava lá há 4 dias, já em estado de putrefação, as irmãs chorando, aquele clima, e aí Jesus chega, né? E olha o que ele diz aqui, João capítulo 11, e no versículo 22. Mas sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha o que Jesus fala. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Meu amado, olha que palavra, né? Ele é a ressurreição e a vida. Muitos que vão crer vivo, têm que crer para poder viver. Ele vai dar a vida eterna, né? Agora, aqueles que não creram, morrerão eternamente. É isso que ele está dizendo aqui, né? Então, Jesus Cristo, ele é o autor da vida, um atributo somente de Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, é o autor da vida, é a verdade. Ele é a verdade. Não é? Também tem muitos versículos, mas ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, precisamos vir a Cristo para ouvir a verdade, que é a sua palavra, e ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vos dará vida. Então, somente a verdade, que é a palavra do Senhor. Então, ele é a verdade. É imutável. Somente mesmo outro atributo, né, de Deus, da sua natureza, não muda. É imutável. Hebreus capítulo 13, e versículo 8. Hebreus capítulo 13, e verso 8 diz assim a palavra de Deus. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre.
a sua imutabilidade, né? A sua eternidade. Jesus é eterno. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus é eterno. Lembra que ele falou, antes de Abraão existisse, eu sou. Então, onipotência, onisciência, onipresença, vida, verdade, imutabilidade, eternidade, tudo prova que Jesus realmente ele é divino. Pelas suas obras, amados, a obra da criação, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Né? Volte lá em Colossenses, e nós vimos, né, que ele diz aqui, Colossenses capítulo 1, verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas, Colossenses 1,16, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Não só, né, pelas suas obras da criação, mas a sustentação de tudo isso. Esse mundo ainda é sustentado pelo poder, pela palavra do seu Criador. Não é o que diz aqui, olha, ele é antes de todas as coisas, verso 17. Nele tudo subsiste. Amados, né? Provas e mais provas que Jesus realmente é divino. Pela adoração a Ele, só Deus, né, requer mesmo adoração. E diz aqui, olha, eu tenho versículos também, Hebreus 1,6, acho que nós até passamos por lá, né? Hebreus capítulo 1 e versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Adorado pelos anjos, adorado pelos homens. Jesus recebe, é merecedor de toda a nossa adoração. Então, o seu nome prova a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua vida, a verdade, imutável, eterno, as obras da criação, da sustentação, né? E a adoração a Ele. E, finalmente, amados, pela sua igualdade na própria Trindade. A Trindade é um Deus único, né? Mas é um Deus triuno. E aqui nós temos alguns versos. Veja no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus diz assim, versículo 30. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. No capítulo 14, João, capítulo 14, e no versículo 8 diz assim, olha, replicou-lhe Filipe, o apóstolo, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e faz as suas obras. No verso 23 ele diz assim, olha, respondeu-lhe, 14, 23,
Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha só, amados, eu e o Pai somos um. Então, volte lá para Colossenses, no capítulo 2, onde nós estamos, quando Paulo diz assim, não é? Cuidado, não deixa ninguém te enganar, te enredar, te enveredar. Não te deixe levar por isso, mas deixe-te levar por Cristo, pois nele, segundo Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meu amado irmão ouvinte da palavra do Senhor, nós precisamos muito mais, né, de ir, de estar, de buscar Ele, porque nele está, nele habita toda a essência, toda a plenitude, todo o mesmo, né? Como Paulo diz aqui, a divindade de Deus. Jesus Cristo é Deus. E ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, porque eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Igreja do Senhor, né? Vamos a Cristo, vamos cada vez mais buscá-lo, a sua palavra, conhecê-lo, como Paulo diz, de o conhecer mais e mais. É isso que nós estamos precisando, meus amados, nesses dias tão difíceis, tão conturbados, tão mesmo cheio de, como nós estamos, tristeza, dor, sofrimento, mas nós temos esse consolo, esse conforto em buscar verdadeiramente ao Senhor. Não deixa o diabo, o mundo, a carne te enredar com essas coisas que nós vimos, né? Discursos falazes, filosofias, coisas do homem que realmente o distanciam realmente do Criador, mas se entrega totalmente ao Senhor. Vamos buscar cada vez mais ao Senhor Jesus, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E tem mais para a semana, porque nele, né, diz aqui o Paulo, estáis aperfeiçoados. Que Deus possa nos ajudar nessa noite a buscar mais ainda ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, até pela tua palavra, que nos anima, nos conforta, nos consola, porque nós já temos esse Jesus maravilhoso, especial, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E nos ajuda, Pai, a buscar mais ainda ao Senhor, a estar cada vez mais arraigado, enraizado, de plena convicção, de pleno conhecimento, de plena certeza, para que possamos, Pai, estar mais fortalecidos, amadurecidos nesse combate, nessa guerra espiritual. Não deixa, Pai, não permita que as nossas mentes sejam levadas por falsos discursos, falsos ensinos, doutrinas de homens, falsos mestres que estão no nosso meio, Senhor, mas que possamos buscar cada vez mais o Senhor e sairmos realmente mais fortalecidos, mais prontos para mesmo te servir melhor. Abençoa a tua igreja. Se porventura há alguém que ainda necessita, Pai, de te conhecer como seu Salvador,
abre, Pai, o entendimento. Não permita, Pai, que o inimigo tire vantagem até nessa hora. Glorifica o teu nome. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Amanhã, novamente, às 19h30, pastor Nivan está trazendo o estudo em Romanos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.